Hoje não está escrito, Deus sabe que sofremos. Nosso programa com convidado todo especial, o pastor Nelson de Oliveira. O Está Escrito voltará dentro de poucos instantes. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Bem-vindos ao programa do Está Escrito. E gostaríamos também de estender umas boas-vindas ao pastor Nelson de Oliveira. Obrigado. Que está aqui conosco, aceitou o nosso convite. Pastor, no programa que nós estudamos sobre sofrimento junto com o pastor Stina, o senhor mencionou uma fase, umas dificuldades de saúde que o senhor passou e está passando em sua vida. E nós achamos interessante dar uma oportunidade para você falar sobre isso. Dar um testemunho porque eu tenho a certeza que tem muitas pessoas assistindo o programa hoje que, embora possam reconhecer o sofrimento assim, intelectualmente, né, porque existe sofrimento, que um dia o sofrimento vai acabar, mas estão vivendo com medo do sofrimento. E isso às vezes tem a tendência ou de levar uma pessoa mais próximo de Deus ou então completamente afastado de Deus. Então eu achei interessante que você pudesse contar um pouquinho sobre a sua experiência como um estímulo para os nossos telespectadores, como uma palavra de ânimo para os nossos telespectadores. Então, essa é a razão do nosso convite. Obrigado. Bom estar com você aqui. Obrigado. Na realidade, é uma questão assim de sobrevivência. Tanto você e eu, a gente sabe, e as pessoas que estão nos assistindo hoje, que em algum momento da vida a gente começa a sofrer de alguma coisa. E como pastor, durante toda a minha vida, eu sempre ajudei as pessoas a conviver com sofrimento. Ou sofrimento espiritual, ou um sofrimento físico, ou um sofrimento até mental também. Certo. A falta de balanço nessas três áreas na vida. Mas o que eu não sabia é que quando acontece com a gente, parece que a coisa muda completamente. E eu, no meio do meu ministério, há alguns anos atrás apenas, eu fiquei completamente paralisado de um lado no meu corpo e dores terríveis dentro do meu corpo e fui diagnosticado com uma doença chamada esclerose múltipla. E essa doença, ela faz a pessoa parar de se movimentar aos poucos. É uma doença que não tem cura. Os médicos tentam fazer o melhor para poder tratar esses sintomas e as dores que você sente no corpo. Mas foi tão forte o que aconteceu comigo que os médicos e as pessoas me prepararam psicologicamente para deixar o ministério, para parar de pregar a palavra de Deus, para conseguir alguma outra coisa para fazer na minha vida. Agora você imagina, pastoreando durante quase 25 anos. Só sei fazer isso na vida. Fui treinado e recebi o chamado de Deus. Primeira coisa que acontece contigo, meu Deus, por que eu? Lógico. Por que eu estou sofrendo? A família, a esposa, os filhos, todo mundo fazendo a mesma pergunta. Por que o meu pai? Por que o meu pai está sofrendo desse jeito? Ministro, fazendo um trabalho de Deus. Não parece ser justo, né? Pai de família, parece não ser justo. Será que Deus está me vendo aqui nessa situação ou por que Ele está permitindo? Uma coisa é a gente pegar a Bíblia e ensinar o que a Bíblia ensina, a promessa, e outra coisa é chegar a um ponto na sua vida que você realmente vai colocar a toda prova aquilo que você diz que acredita e agora você tem que colocar em prática. Aí que foi realmente assim a grande provação da minha vida. Ou eu me apegava totalmente em Deus, ou eu achava que Deus realmente estava totalmente afastado de mim. Quando é que deu a primeira crise? Hoje eu sei pelos estudos que os médicos fizeram na minha história de que a primeira crise aconteceu no Brasil.
há aproximadamente 13 anos atrás. Eu estava pregando e caí atrás do púlpito e paralisei o lado direito naquela época do meu corpo. Depois passou aquela crise, só que ninguém nunca descobriu, com todos os exames que fizeram. E 10 anos depois, já agora trabalhando nos Estados Unidos, e na realidade eu estava na Ilha das Bermudas quando isso aconteceu, trabalhando lá, e veio novamente. Só que agora com os exames, então ficou fechado o diagnóstico que era esclerose múltipla. Então, de um dia eu pastoreando, uma semana, tudo bem, 10 dias depois, eu em cadeira de rodas e sem poder falar, sem poder me expressar, sem poder fazer nada. E estando numa situação de que para tomar banho, para calçar um sapato, colocar uma meia, minha esposa tinha que fazer tudo para mim. Então, eu fiquei de um dia totalmente válido e um pregador, e do outro dia totalmente inválido. Então, para uma pessoa como eu, muito ativo, como sempre fui, realmente foi uma dificuldade muito grande de enfrentar isso e ficar perguntando, será que Deus está vendo essa situação toda? Foi aí que eu comecei a voltar e ver algumas passagens novamente na Bíblia. Foi aí que encontrei uma passagem que tomou outro significado na minha vida, em Salmo 119, verso 153, eu pedindo para Deus, olha para a minha aflição, meu Deus, olha para a minha aflição. E eu sei que hoje está assistindo a gente, muita gente que está em casa, Exato. ali sentado na cadeira ou na cama, assistindo o programa, está tentando fazer a mesma oração, olha para mim, olha a situação que eu estou. E diante disso que eu comecei a ver essas situações, comecei a colocar em prática algumas coisas. Na minha vida, os médicos estavam tentando fazer o seu melhor, mas não adiantava nada. E descobri que, aumentando esse meu relacionamento, escolhendo estar com Deus, acabei então tendo uma vontade diferente de viver como nunca tive antes na vida. Então, não fiquei contente de estar vivendo com aquela situação, aceitei a situação, aceito o diagnóstico. Hoje eu estou aqui com você, bem, porque Deus tem me dado a oportunidade de estar melhor, mas amanhã pode ser que eu esteja andando com alguma ajuda. Às vezes eu posso estar andando com minha esposa em algum lugar, daqui a pouco eu tenho que me apegar nela e usar a minha esposa como uma muleta, como uma bengala, alguém que está perto de mim. Certo. Mas a vontade de viver é tão grande, da certeza de que Deus está comigo, que a coisa mudou. Mesmo com toda a ajuda médica, Bill ainda não estava sendo suficiente, porque mexe demais com a cabeça da gente. Por isso que eu digo, uma coisa é a gente como pastor ir no hospital visitar uma pessoa e dar apoio a alguém em sofrimento. A outra coisa é você, naquele momento, necessitar desse apoio e você, uau, eu estou falando para as pessoas uma coisa que nem eu sei como usar agora. Certo. Aonde é que eu vou buscar esse apoio? E aí, a minha vida, o meu ministério acabou tomando uma dimensão totalmente diferente de lá para cá. O valor da vida, o valor de conviver com as pessoas e tudo que acontece comigo em volta de mim. Então, eu aprendi algumas coisas, alguns pontos que eu gostaria de mencionar contigo aqui. Exatamente. Primeira coisa que passei a colocar em prática na minha vida como nunca antes, que é viver pela fé. Antes, para mim, a fé realmente existia em mim, mas eu nunca tinha passado por um momento na vida o que é viver pela fé realmente. Até que a minha esposa chegou perto de mim e com um beijo no meu rosto, na minha parte paralisada, e com um abraço, minha esposa e meus filhos me falaram, não importa quanto que você vai ficar bom ou não, se vai voltar a funcionar o seu corpo ou não, nós te amamos e vamos estar com você até o final. Então, se a minha esposa e meus filhos chegam e falam isso para mim, porque eu não vou agora exercer a minha fé e viver confiando em Deus até o final, a despeito de qualquer coisa. Então, a Bíblia menciona que o justo viverá pela fé, a Bíblia menciona que a gente tem que andar a cada dia pela fé. Então, muitas coisas começaram a acontecer comigo. Uma outra coisa que aconteceu é de que eu deveria incluir cada vez mais na minha vida e nas minhas orações, não somente pedindo a Deus para me curar, mas mudou.
Eu, em vez de pedir a Deus para me curar, eu comecei a agradecer a Deus por essa oportunidade e abrir esse presente e agradecer. Então, incluir nas minhas orações, primeira coisa, viver pela fé. Uma segunda coisa, incluir nas minhas orações gratidão a Deus o tempo todo, porque nessa inclusão a Bíblia fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Em tudo? Em tudo. Mesmo no sofrimento? Agora, no sofrimento e paralisado em cadeira de roda, sem poder tomar banho, eu tenho que achar um jeito de dar graças. Então, parecia até um pouco engraçado que eu falava, dou graças a Deus agora que eu não preciso calçar o sapato, minha esposa calça para mim. Agora, que bom que eu não estou podendo nem me lavar, eu preciso de ajuda para poder tomar um banho. Então, em qualquer circunstância, antes, depois que eu voltei a aprender a falar novamente, em vez de pregar levantado, eu ia para a igreja, colocava uma cadeira e eu pregava sentado. Não podia segurar o microfone, nesse braço aqui eu não tenho muita sensibilidade até hoje, mas eles colocavam o microfone, eu colocava na lapela o microfone e eu falava. Então, em tudo dai graças. Então, incluir essa gratidão na minha vida. Então, primeiro era... Viver pela fé. Viver pela fé. A segunda coisa, incluir gratidão na vida. Em tudo dá gratidão. Em tudo dá graças. E a outra coisa, versos bíblicos. Começar a decorar versos bíblicos. Versos sobre sofrimento. Versos que possam, então, chegar e naquele momento que eu sinto uma dor, naquele momento que eu estou passando por alguma situação difícil, eu possa chegar, então, e falar, olha, o que eu vou fazer? Então, por exemplo, em Jó capítulo 23, verso 10, mas Ele sabe o caminho por que eu ando. Ele sabe o caminho. Eu não conseguia nem andar, mas Deus sabe o caminho pela qual eu estou passando, o momento que eu estou. Então, Ele me prova, Ele sabe, Ele ouve, Ele vê. A Bíblia fala que, com efeito, Deus, Ele diz, eu tenho visto a tua dor, eu tenho visto a aflição do meu povo, eu tenho ouvido o seu clamor, eu desci para ajudar. Então, cada dia eu tinha que levantar, escolher um pedacinho, uma passagem, escrever num papelzinho e viver o dia todo. E quem sabe os ouvintes poderiam experimentar isso, viver pela fé, incluir gratidão em tudo. E a terceira coisa, então, um verso bíblico na vida. E a quarta coisa, Billy, que eu encontrei, Bill, é que eu tinha que me entregar a Deus todo dia. Uma entrega, não uma entrega de uma vez, não é uma entrega de aceitar Jesus uma vez, mas simplesmente, olha, eu não sei o que vai acontecer comigo. Certo. Porque hoje eu estou aqui falando com você. Mas acontece que amanhã eu posso ter até um compromisso, e essa é uma parte difícil como pastor de viver desse jeito. Eu marco um compromisso com alguém e falo, eu vou estar na sua casa amanhã. E amanhã, às vezes, eu não posso estar lá. Às vezes eu marco uma viagem, amanhã eu tenho que cancelar a viagem porque o corpo não reage. Mas a cada dia eu vivendo o próprio mal, a cada dia entregando a Deus o tempo todo, totalmente a Deus, sem saber o que vai acontecer. Porque a Bíblia também fala, está escrito, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Salmo 31, verso 5. Então, nas tuas mãos eu entrego hoje e o Senhor vai tomar conta do jeito que quiser, meu Deus. Então, quem está ouvindo a gente, todo dia, a entrega total a Deus ali, a entrega total. E a última coisa que eu fico tentando colocar em prática todo dia na minha vida é reconhecer. Reconhecimento de quê? É reconhecer de que eu não vou conseguir entender todas as razões por causa que eu sofro. Eu não vou conseguir entender. A Bíblia fala em Deuteronômio, no capítulo 29, verso 29, que as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Então, nem a ciência, nem os médicos conseguem entender a origem, o porquê que eu tenho esclerose múltipla. Nem eles sabem ainda, os médicos conseguem entender, não conseguem encontrar a cura ainda para essa doença, que para milhares e milhares de pessoas por ano, nos Estados Unidos e no Canadá, por ano, mais de 100 mil pessoas são diagnosticadas com esse problema. E é difícil ver pessoas ano após ano, porque não tem cura. Certo. Você vai parando de movimentar o seu corpo,
e uma parte do seu corpo é afetada, depois uma outra parte e vai... Aos poucos, né? E aos poucos vai tirando o seu privilégio de se movimentar. Então, e com isso tira também, às vezes, a vontade da gente de movimentar e exercer a fé da gente. Certo, lógico. Mas, pelo contrário, você, então, tem aquela vontade de viver, você reconhece, então, que você não pode entender todas as razões. Aí, mas, por outro lado, quando você reconhece tudo isso, não tem cura, não sei o que vai acontecer com o meu futuro, não sei como é que vai ser, aí vem algo que realmente vem de Deus no meu coração, a vontade de viver. Certo. E se você percebeu, essa palavra viver são exatamente as 5 coisas que eu procuro viver na minha vida. É viver pela fé a cada dia, é incluir na minha vida gratidão a Deus todo dia. Estou grato a Deus de estar aqui com você hoje, estou grato a Deus de estar aqui participando do programa Está Escrito. Incluir em tudo, não importa o desconforto que eu tenho no meu corpo ou não, mas eu gostaria que os ouvintes experimentassem isso também. É viver o dia de hoje e incluir gratidão por hoje. E incluir, então, versos bíblicos na tua vida. Certo. Pega a sua Bíblia do lado da cama ou pede para alguém escrever. Às vezes tem gente que está assistindo a gente hoje, não consegue nem levantar da cama. Peça alguém para vir e ler algumas passagens bíblicas para ele, que eles vão se sentir melhor. Lógico. Tenho certeza que vão se sentir melhor. E entrega total a Deus. Entrega totalmente a Deus, porque Ele conhece, Ele sabe, Ele vê as nossas necessidades. É tudo que acontece na minha vida, Ele já sabia antes de eu nascer. Lógico. Então eu tenho que simplesmente pegar a Bíblia. Esse presente, eu considero como um presente. Tem vezes que no Natal, né, a gente ganha uns presentes que a gente... Será o que tem dentro dessa caixa? Aí você abre... Não sei se já aconteceu com você. Você abre o presente, não é bem o que você gostaria de ganhar no seu aniversário ou no dia de Natal. Mas você agradece, Lógico. porque aquela pessoa deu aquele presente, permitiu Lógico. e fez planos. Eu não acredito que Deus quer que eu sofra, porque a gente vive num mundo de sofrimento. Yes. A gente já estudou isso, a história biblicamente. Mas agora, como colocar isso em prática na vida? Então, eu sei a origem do sofrimento, eu sei o que causou, eu sei que um dia vai acabar, mas como que eu vou viver com isso enquanto não acaba esse sofrimento? Então, é dessa forma que eu tenho escolhido viver na minha vida desse jeito. Interessante. O Dr. Veriato Ferreira, que é amigo nosso, amigo do programa, Exato. Ele fala muito disso, que a nossa condição espiritual afeta a nossa condição física. Exato. Então, quando nós estamos passando por dificuldades, por doença, ele fala que não é somente cuidar do lado físico, mas usar essa fórmula, entregar nas mãos de Deus, ter cuidado em curar também, melhorar a situação espiritual, que isso ajuda bastante na cura física. E eu acredito que isso, em grande parte, contribuiu para o seu melhoramento físico. Tem contribuído bastante, porque eu tenho voltado aos meus médicos e eles, quando olham os exames, a quantidade de marcas que eu tenho no cérebro e na minha coluna pela esclerose múltipla, eles falam para mim que outros pacientes com menos da metade das marcas que eu tenho não têm atividade nenhuma, já não conseguem mais se movimentar. Então, eu tenho sido convidado por eles para poder falar sobre a fé com os pacientes. Tenho sido convidado... O valor da fé. Tenho sido convidado pela Sociedade de Esclerose Múltipla nos Estados Unidos para fazer algumas apresentações e falar para eles, convidado para me encontrar com grupos de pessoas que sofrem dor e outras doenças também, porque a gente tem dor horríveis no corpo. Tem dia assim que eu rolo no chão de dores, os remédios não tem nada que faz com que passe essa dor, não dá para explicar. E a minha esposa vem do meu lado, simplesmente só me acompanha o que está acontecendo. Então, o fator da fé, da entrega, eu descobri, além de todas as outras ajudas médicas que eu posso receber, chega um ponto que os médicos não podem me ajudar mais. Então, eu descobri que essa ajuda só pode vir de Deus, só pode, através dessa vontade de viver tão grande,
viver pela fé, estar vendo os versos bíblicos e agradecer a Deus e me entregar e aceitar que nem tudo na vida a gente tem explicação para o que acontece. Não adianta eu querer procurar quem é o culpado disso, o que eu fiz, o que eu comi, o que eu fiz no passado ou não, que causou essa doença no meu corpo. Não dá, isso é passado, eu tenho que viver daqui para frente. Paulo já disse, né? Esquecendo das coisas que para trás ficam e continuando para frente. Os olhos em Cristo. Então, a última coisa que eu descubro e tanto viver a cada dia, que mesmo Paulo na Bíblia, o mesmo Paulo mencionando que esquecendo para as coisas, ele vivia com um espinho na carne. Certo. Ele vivia com uma dor também no corpo dele, de alguma forma, que ele não desistiu do ministério, ele não desistiu, ele mudou um pouco de atividades, mudou um pouco a estratégia da vida dele, mas ele não desistiu de servir a Deus. E a Bíblia fala em 2 Coríntios, no capítulo 12, quando ele lá menciona que ele chegou a pedir uma vez a Deus, 2 vezes ou 3 vezes para Deus tirar aquela dor, aquele sofrimento. E eu imagino, eu já pedi muito mais de 3 vezes para Deus para tirar a dor do meu corpo, e eu acho que os telespectadores, as pessoas que nos escutam, devem ter pedido muito mais do que isso também. Mas uma coisa, Deus virou para ele e falou assim: olha, a minha graça te basta. Então a minha graça é suficiente para você. Então eu tenho que viver com essa graça no dia a dia. Eu fiz o pedido e tenho aprendido alguma coisa a mais na minha vida, que ter fé não é simplesmente ter fé para pedir a Deus para me curar, mas é preciso ter fé para conviver e viver com aquilo que Deus permitiu na minha vida. Então, muitas pessoas falam, eu não estou curado porque eu não tenho fé. Não, eu preciso de ter fé para aceitar que é a vontade de Deus, que Ele está permitindo que eu aprenda uma lição diferente na minha vida agora, por essa situação que eu estou passando. Então, através disso, é um dia após o outro, viver. E viver sempre em dependência de Deus o tempo todo, sabendo que Deus sabe, Deus ouve e Deus vê tudo que acontece com a gente. Pastor Nelson, muito obrigado por compartilhar esse testemunho conosco. Eu li no outro dia que quando nós não conseguimos entender as circunstâncias em que nós nos encontramos, nós temos que conhecer o nosso Deus. Conhecer o nosso Deus. Sabendo que Deus sabe, Deus ouve e Deus nos vê no nosso sofrimento. O nosso amigo Ivaldo Vicente preparou uma música toda especial para os nossos telespectadores agora. Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Mas se a vida levou os castelos que em sonhos você construiu, não dê por vencidos seus planos. Entregue seus planos a Deus. Deus sabe o
que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Pastor Nelson, quero agradecer a sua presença aqui no programa, seu testemunho. Eu sei que as palavras, a tua experiência tem sido um ânimo, um estímulo para muitas pessoas assistindo hoje. E os nossos queridos telespectadores, eu gostaria de agradecer a sua presença conosco. Lembre-se do nosso website, estaescrito.ca. Lá vocês podem ver os programas e podem nos mandar um pedido de oração. Quem sabe você está sofrendo e gostaria que a equipe de Está Escrito orasse por você. Mande um pedido de oração pelo website. Até a próxima semana. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.